A paz do Senhor, meus queridos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês nesse dia. E hoje eu quero estar compartilhando junto com vocês um pouco sobre a história de Naamã, quem foi Naamã, e eu quero estar compartilhando com você algo que Deus colocou no meu coração e eu quero estar compartilhando com vocês. A palavra de Deus diz em 2 Reis, capítulo 5, que Naamã era um homem muito bem respeitado. Ele era comandante do exército do rei da Síria e ele era bem conceituado, ele era respeitado. Em algumas versões antigas da palavra, diz que Naamã ele era respeitado. Ele era respeitado e também ele era tinha valor. E Naamã ele começa a ter problemas tanto físico como social, por causa do seu problema, que era a lepra. E ele vivia amargurado porque ele precisava de um milagre na sua vida. E é isso que eu quero estar hoje falando, compartilhando junto com vocês. E eu quero estar lendo 2 Reis, capítulo 5, começando do verso 1, que diz: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel. Levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: Assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: Logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Quero estar lendo o versículo 10. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai, leva-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Amém, meus queridos? A palavra diz no texto que Naamã era um homem bem respeitado, conceituado, e que tinha vencido várias guerras, e ele levando consigo até o rei de Israel, ele leva consigo uma menina cativa. E a palavra de Deus diz que essa menina, ela começa a falar com a mulher de Naamã, sua senhora. E a palavra de Deus diz que ela falando para esta senhora, ela fala: Tomara o meu senhor fosse até o profeta de Deus, que ele seria restaurado. O contexto fala que Naamã, ele vai até o rei, fala o que a menina tinha falado para ele, e o rei assim escreve uma carta para que Naamã vá até a Samaria, ao rei de Israel, e com ele levasse a carta. E essa carta chegando até as mãos do rei de Israel, ele ia ler e ia ver o que estava escrito, que Naamã precisaria de uma cura. O que eu quero estar falando, meus queridos? Muitas das vezes precisamos de milagres. Mas para que haja milagres na minha vida e na sua vida, precisamos de situações difíceis, situações impossíveis
para que aconteça na minha vida e na vida de cada um de vocês. Muitas das vezes pedimos vitória, mas para que haja a vitória, precisamos de lutas. Precisamos de lutas para alcançar as vitórias. Muitas das vezes pedimos, quero ser alegre, quero ser uma pessoa alegre, quero ser uma pessoa que no meu rosto só venha ter alegria. Mas para que haja alegria, tem que ter tristeza. Tem que haver a tristeza para que a alegria ela venha. E muitas das vezes queremos alcançar algo de Deus, mas não buscamos a Deus. Não buscamos as respostas de Deus. Foi o que aconteceu com Naamã. Naamã, ele indo até Israel, no lugar ele levar a carta para o lugar certo, ele vai em outro lugar. É isso que acontece. Se Naamã tivesse ido no lugar certo, igual a menina tinha dito, que se ela tivesse ido até o profeta de Deus, ele ia falar o que tinha que fazer. E mais no contexto em diante fala que é o profeta Eliseu sabendo que Naamã estaria lá, e o profeta sabendo que o rei de Israel, ele tinha lido a carta e tinha rasgado as suas vestes. O profeta fala, por que rasgastes as vestes? Traz ele até mim, traz Naamã até mim, porque eu vou mostrar para ele que há um profeta em Israel. Há um profeta em Israel, um homem de Deus, um homem usado por Deus. O que eu quero estar falando, amado, que em nenhum momento a palavra de Deus vai falar que a menina se contagiou com a lepra de Naamã, que a menina ela se contagiou com os problemas de Naamã, mas foi o contrário. A palavra de Deus vai falar claramente que a menina, que Naamã se contagiou com a compaixão da menina e com as misericórdias da menina. Muitas das vezes, amado, temos situações, problemas que estamos levando em pessoas erradas, estamos levando em lugares errados e não estamos consultando uma pessoa certa. Não estamos levando os nossos problemas para uma pessoa certa. Eu não estou falando que você não pode contar algumas coisas para as pessoas que você conhece. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que tem situações na minha vida e na vida de vocês, coisas ocultas, impossíveis, que tem que ser resolvidas somente Deus tem que resolver. Somente o próprio Deus tem que resolver. Porque a sua própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus diz que entrando em nosso quarto, entramos, fechamos a porta e em oculto e em secreto oramos a Deus e contamos nossos problemas para Deus. E Deus, que em oculto, secreto está, Ele te responderá, Ele te dará a resposta que está querendo ouvir. Muitas das vezes, amado, vimos famílias destruídas porque está procurando pessoas erradas para contar os seus problemas, para falar do seu casamento, de situações que estão acontecendo, coisas íntimas no seu casamento. Está procurando pessoas erradas para falar. Está procurando lugares errados para comentar a sua vida. Tem situações, amados, que passamos financeiramente, que em qualquer situação, em qualquer problema, já corre para um agiota. Já corre em bancos para fazer empréstimos. E muitas das vezes, amados, são empréstimos que nos afundam mais e mais. São situações, amado, que nos levam mais e mais para baixo. No lugar de buscar o lugar certo, a pessoa certa para falar, está procurando em lugares errados. E foi assim com Naamã. Se Naamã tivesse ido no profeta de Deus, no profeta no qual a menina tinha falado para sua senhora, que se ele tivesse ido no profeta, ele seria curado. Ele seria curado daquela lepra. E ele seria sã. Não foi a menina que se contagiou com a lepra de Naamã, com os problemas, não. Mas Naamã, ele foi contagiado com a compaixão daquela menina, daquela escrava que tinha sido levada
até a casa dele. E tem muitas pessoas que falam que aquela menina, ela não era escrava, ela era uma empregada doméstica. Eu já vi muitas pessoas falar sobre isso. Meus queridos, cativa é escravo. Eu quero estar falando, não se contagie com coisas no mundo, amado, que vai te levar para baixo, que vai te distanciar de Deus. Mas, amado, se contagie com as coisas santas de Deus. É isso que a palavra de Deus está falando. É isso. E a palavra de Deus diz no seu contexto que o profeta Eliseu, sabendo que o rei tinha rasgado as suas vestes, e ainda fala que seria ele Deus para curar Naamã. E o profeta Eliseu envia um mensageiro até ele. E fala, e ele diz: vai, leva-te 7 vezes no Jordão. Lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Essa seria a ordenança do profeta Eliseu para Naamã. Então, amados, tem coisa em nossas vidas que devemos procurar pessoa certa, lugares certos, para que venha falar dos nossos problemas, contar os nossos problemas. E aprenda e acredite que por mais que Deus esteja no seu mundo habitável, Deus está te vendo. Por mais que Deus esteja no seu mundo habitável, Deus, ele está me vendo, está vendo você. E Deus, amado, ele não faz exceção de pessoa. Deus quer te curar. Eu não sei, amado, qual tem sido o seu problema, o que você tem carregado diante de você. Quais são as causas desse problema. Mas eu quero falar neste dia que Deus é a solução. Que Deus, ele pode resolver este problema da sua vida. Não importa, amado, qual seja, porque para Deus não há nada impossível. Não há nada impossível. Não há nada. Quando Deus, ele escolheu o profeta Moisés para ir até o Egito, tirar aquele povo que ali estava escravizado por Faraó, e Moisés indo até lá, e ele falando que Deus tinha falado para que Moisés falasse para Faraó, e ele começa a zombar o profeta. O Faraó começa a zombar do profeta Moisés, do que Deus tinha falado. Então, amado, tem situações que a gente escuta de Deus, Deus fala e a gente fica compartilhando também com pessoas. Às vezes Deus, ele dá algo para você e você vai falar para a pessoa errada. Onde muitas das vezes são pessoas que futuro vai usar essas armas para te deixar para baixo, com seus problemas, com suas fraquezas. Mas Deus é a única pessoa, amado, que não vai rir do seu problema. Deus é a única pessoa que não vai rir do seu fracasso, porque, amado, Deus, ele estende as suas mãos. Por mais que você não tenha forças para se levantar, por mais que você não tenha forças para ir até Deus, Deus vai até você. Deus vai até você e te ergue e te levanta e te dá a vitória. Deus, ele te dá cura. Deus, este dia, ele quer dar cura para você, amado. Deus quer abrir o mar vermelho para você. Deus quer abrir o mar onde há problemas, circunstâncias. Ele quer abrir para que você passe. Você passe. Foi assim com Moisés. Foi assim com Moisés quando ele tirou aquele povo, levando aquele povo até o deserto, para a terra que Deus tinha prometido. E Deus, ele fala para Moisés, fala para o povo que marche. Mas Moisés olhava para frente e via o mar. Moisés olhava para trás, via o exército de Faraó. Moisés olhava para o outro lado e via montanhas. Moisés olhava para o outro lado e via outras circunstâncias. Mas Deus mostrava para ele: o que você tem nas mãos, Moisés? E Moisés tinha o cajado na mão. Moisés estava com autoridade sobre as mãos dele. Deus tinha dado autoridade para aquele profeta. Fere o mar com o cajado e você vai ver o que eu vou fazer. E a palavra de Deus diz ainda, amado, que Moisés, ele ferindo o mar com aquele cajado, o mar se abre. E o povo atravessa o mar.
E quando Moisés atravessa com aquele povo ao mar, Moisés olha para trás e vê que o exército de Faraó vindo ao encontro dele, o mar se fecha e todos morrem. E Miriam vendo aquela festividade, vendo as maravilhas que Deus tinha feito com o povo de Israel, com aquele povo hebreu, vendo o que Deus tinha feito, ela pega não somente, amado, ela não só agradece, mas ela começa a louvar a Deus. Ela começa a louvar a Deus, agradecendo a Deus pelas as maravilhas que Deus tem feito. Essa é a arma na sua mão, amado. Prepara-se para a luta, para que haja vitória na sua vida. Louve ao Senhor, adore ao Senhor, por mais que as circunstâncias, as adversidades na minha vida e na sua vida venham a ser difícil, mas lembre que Deus está na luta com você. Você não está só, meu querido, meu amado, você não está só nessa luta. Deus, ele está com você, assim como ele foi com aquele profeta Moisés, levando aquele povo que estava ali no Egito, sendo escravizado ali por Faraó. E Deus leva Moisés até eles, e Moisés tira aquele povo de lá e atravessa o Mar Vermelho. Assim como aquela menina foi levada até a casa de Naamã, sendo cativa, sendo escrava da sua senhora. E Deus usa aquela menina para falar. Quem dera que se Naamã fosse até o profeta de Deus, ele seria restaurado, ele seria curado. Mas Naamã, ele indo a outro lugar, indo no lugar errado, em pessoas erradas, amado, ele se precipitou. É isso que eu estou falando. Não vá em lugares errados. Não se precipite quando vir algo, circunstâncias sobre a sua vida. Simplesmente ore a Deus, conversa com Deus, porque Deus no seu secreto, no oculto, ele vai te responder. E ele vai dar a resposta que você está querendo. Amém, amado? Mas Naamã, ele foi curado. Naamã foi curado. Naamã, porque a palavra de Deus diz ainda no seu contexto que Naamã, ele vai até a porta do profeta Eliseu, na casa do profeta Eliseu. E ele é curado. Ele vai ao Rio Jordão e dá os 7 mergulhos, assim como o profeta falou. Ele vai e ele é lavado, ele é restaurado daquela lepra. E eu quero falar este dia para você. Ouve a voz de Deus. Aprende a guardar aquilo que Deus quer, que somente você e Ele venha falar, porque Deus vai te dar a resposta. Amém, meus amados? Que Deus possa te abençoar este dia, que Deus possa abençoar a sua família, seu casamento, que Deus possa restaurar o seu corpo físico. Não importa qual seja a sua enfermidade, importa que Jesus, ele é a cura. Importa que Jesus, ele vai te curar, ele vai restaurar. Simplesmente acredite em Deus, põe as suas súplicas, põe o seu clamor nas mãos dele, as coisas difíceis nas mãos dele, porque ele vai te dar vitória, porque você não está só nessas lutas, Deus está com você. Que o Senhor possa te abençoar em o nome de Jesus. Amém, meus amados?